Olá, está começando mais um Benditas Mães. Hoje a gente tem aqui a Marcela, que é autora do blog Canjica, que também fala sobre maternidade. E a Si, mãe do Chicão, de 1 ano. A Marcela é mãe do Vicente, né, de 1 ano também. Então hoje a gente vai conversar sobre a amamentação. É uma fase em que muita gente não sabe que tem as dificuldades, né? Acaba assim achando que é só aquela parte linda, que de fato é também muito lindo, mas tem umas dificuldades aí que se encontram, né? E principalmente no começo. Eu acho que rola bastante isso, né? Muita gente se prepara pra caramba pro parto e tal, e tem gente que nem se prepara pro parto, mas enfim, busca informação de toda quanto é coisa, mas esquece um pouco da amamentação, porque sempre fica esperando isso, que o bebê vai nascer e aí ele vai saber sozinho o que fazer, né? E o bebê tem um pouco esse instinto mesmo de buscar pelo peito, de sugar e tal. Mas a gente precisa acertar a pega, por exemplo, para não se machucar. É difícil acertar a pega de primeira, porque a imagem que a gente tem mental é das pessoas dando mamadeira, que é o bebê tipo com a barriga pra cima e a gente assim com a mamadeira. E pegando só o bico, né? Só o bico. São coisas que a gente descobre na hora que tá amamentando, né? Tem que ser a orelha inteira, tem a posição, né, da barriguinha pra gente, e que quando começa assim a explicar, a gente, nossa... São tantos detalhes que, aliás, as primeiras horas são tão difíceis, né, pra conseguir amamentar, que você fica tentando colocar e não acha jeito, não acha posição, não é fácil assim, né? Não, e o bebê fica lá, tipo, meio assim com a linguinha assim que tá querendo, né? Com o Vicente foi bem assim, tipo, eu coloquei ele no peito e ele ficou, sei lá, o dia inteiro só lambendo e explorando, e eu falando, ai, será que ele vai pegar? E não vai pegar? E como que vai ser? E aí, tipo, passou o dia inteiro sem mamar e eu ficava, ai meu Deus, será que tá tudo bem? Porque... Passou o dia inteiro. E eu só fiquei calma porque eu tinha esse respaldo dessa equipe falando, não, tá tudo bem, é assim mesmo, logo mais ele vai pegar, logo mais o leite vai descer, mas o colostro também é importante. Senão bate uma insegurança mesmo, né? E é legal ter essa equipe, né, até pra você saber, um apoio, né, pra você saber que o leite não desce nas primeiras horas, né, você saber inclusive que o bebê perde aquele peso nos primeiros dias, porque o que é comum, né, você ouvir que o bebê emagreceu, perdeu peso e quantidade de gente que a gente não conhece que entrou em fórmula, né, na primeira semana, enfim. E você se sente insegura, o que é natural, né? Acho que toda mãe de primeira viagem é insegura, eu pelo menos no começo super insegura. E aí acaba falando a questão do peso, indicando fórmula, você fica naquele vai, não conhece muito bem. Então o autoconhecimento é importante. Né? É importante a gente pesquisar, a gente se informar, até o banco de leite faz isso, posto de saúde que você vai, eles fazem esse atendimento, então antes de qualquer coisa se informar, né? Porque o Francisco eu também não tive problema nenhum para amamentar, foi maravilhoso até o final da noite, né? Que o bico do peito estava quase caindo, mas enfim, a primeira vez foi lindo, foi tudo que eu tinha floreado na minha cabeça. E é isso que a gente faz também com o parto, com a amamentação, a maternidade, né? A gente floreia muito. Eu lembro que eu ficava assim, né? Até conversando com a Maia. Calma, filha, a gente ainda vai se entender aqui, né? Eu tô te conhecendo, você tá me conhecendo, eu tô aprendendo a amamentar, você tá aprendendo a mamar. Porque é isso, né? Não é assim de uma hora pra outra a gente acha que vai ser aquela cena super bonita, né? De nascer, começar a mamar. Às vezes até é, né? Mas assim, nem sempre. Então, até você ter o jeito, no começo assim, né? Você começa a amamentar, aí você põe várias almofadas assim, direita e não sei o que. Nossa, depois de uns meses você já tá andando com ele no peito, já mamando. Total, né? Mama sutra. Aí começa a fazer de ponta cabeça, em pé, andando, engatinhando, é uma maravilha. Exato. E é muito legal descobrir isso, né? É. Descobrir que a gente pode, né? É a segurança, porque a gente tá mais segura com esse amamentar. A gente já se conhece, o bebê já conhece, já sabe que botou aqui, já plugou, uau, já foi, né? Então, quantas vezes, até no carro, né? O bebê com Nossa, força, peito lá, né? Então fica muito mais natural, fica natural, né? E aliás, uma dica, né, pra gente conseguir relaxar por muito tempo, até comentaram comigo, ai, por que você não dá mamar deitada? Eu, nossa, mas eu acho que deve ser tão desconfortável, eu até demorei pra começar a fazer isso. Mas quando eu comecei a dar mamar deitada, gente, como melhorou minha vida? Porque aquele momento em que eu tava amamentando, eu dormia. Não, mudou minha vida amamentar deitada. Enquanto eu não amamentava deitada, logo assim, nessa adaptação, que tem essa adaptação com o bebê, como tem com tudo, é claro que tem com a amamentação, né? Então não é simplesmente pôr lá o bebê e tá feita a vida. Até regular a produção e você conhecer o bebê e o bebê conhecer você, rola isso. Mas depois que eu já tava segura e começaram a falar pra mim de amamentar deitada, mudou completamente, porque no começo, cada vez que ele acordava à noite, eu ia lá, colocava os travesseiros. Isso porque eu nem ia até o quarto dele.
dele, né? Porque ele já dormia comigo. Eu penso isso, se eu tivesse ainda que levantar e ir até o quarto dele cada vez que ele acordasse, eu já tinha me enforcado. Não tava aqui contando nada pra vocês de como tinha sido uma amamentação. Já tinha desistido. Porque eu pegava, aí colocava a almofada, sentava, daí eu ficava lá assim, quase morrendo lá, com ele mamando. Tipo, rezando pra ele terminar logo. E, gente, no começo o bebê fica horas, né? Horas, inclusive de madrugada. Às vezes ele ficava 10 minutos e voltava a dormir, às vezes ele ficava 1 hora. Inclusive, quando você tá muito cansada, você nem lembra quantas vezes Não você acordou. sabe, né? E aí você Nem fala, sei. nossa, não sei quantas vezes eu acordei. Ele emendou essa noite? Não, acho que não, né? Porque você não sabe se você amamentou 2 vezes ou 10 vezes, né? Porque era bem isso, virava pro lado, só colocava o peito, ela mamava Só e deitava ajeita, pro lado, e você fica dormia lá. e ia, né? Isso E mudou minha vida. chega uma hora que eles sozinhos vêm quando tá na cama compartilhada também, né? Eles procuram já o peito, já tá ali, você já dá uma ajeitadinha, ele já pega e pronto, tá lindo. E tá ótimo, né? E isso me fez ficar assim muito mais descansada. Então mudou meu dia, assim, porque desde que eu comecei a amamentar deitada, sei lá, com ele com uns 2 meses, eu meio que durmo a noite toda mesmo. Só algumas noites que precisa levantar, dar uma ninada, sei lá, mas no geral é só isso. E é como você falou, Thaís, porque às vezes eu penso assim, nossa, acho que ele nem acordou. Tipo, umas 5 horas da manhã, você fala, nossa, será que ele não acordou? Só que quando eu vejo, eu tô com o peito de fora. Assim, Amamentei, nem lembro. Devo ter amamentado aí, mas não lembro. Eu acho interessante também a gente comentar em relação a quantidade de leite também que a gente produz desde o começo, né? Que tem aquilo que a gente estava falando, assim que o bebê nasce, o corpo produz um monte de leite porque não sabe quanto que seu bebê vai mamar, né? Eu acho tão incrível isso assim da natureza. E ele vai, conforme seu bebê vai mamando, vai passando assim, depois de 1 mês, ou um pouco menos, um pouco mais, ele já começa a produzir exatamente o que seu filho mama. E na hora que ele vai mamar, né, você sente descer o leite, louco, o seu corpo, assim, eu acho tão incrível isso da natureza. Aliás, a gente sente, né? Quando o bebê tá lá plugado, assim, eu acho uma delícia essa sensação. Você sente aquele descendo assim e o bebê glum, glum. Aí você faz, nossa! Tá funcionando, né? E a satisfação, demais, assim, né? com o tempo, né, até você entender que seu corpo consegue alimentar seu filho. Pois é. Assim, como assim, né? Só isso, e a gente fica, mas não precisa da água, não precisa, não. O seu filho vai ficar no peito apenas por 6 meses, né? Mas eu acho que isso, pra nós, é mais claro, de não precisa da água, não precisa... Eu acho que a dificuldade tá na família, né? Que criou, foi outro tipo de criação, que dava água, dava comida, que dava chazinho, né? suquinho. O chá é o super... Então, assim, pra mim, pelo menos, foi muito tranquilo ficar 6 meses, é isso. Cada vez que eu ia na pediatra, eu vi o quanto ele tinha engordado, o quanto ele tinha crescido, eu ficava assim, tipo, nossa, Eu sou demais, como que né? pode, né? Mas a gente demora pra acreditar nesse nosso Sim. poder de nutrir o bebê só com o leite que a gente produz, né? Não que a gente demore, nem sempre todo mundo demora, mas a gente fica nessa assim, ai, mas ele tá chorando já de novo, será que o meu leite é fraco e não tá suprindo tudo que ele precisa? Mas é que o leite não é só o alimento, né? Quer dizer, o peito não é só o alimento, né? Então muitas vezes ele quer voltar pro peito, ele quer ficar todas aquelas horas, ele até já mamou, mas ele continua ali. Tem gente que fala, né, ai, tá chupetando, né? que é um termo que eu detesto, assim, tem aquele sorrisinho assim que por dentro eu tô querendo te mandar pra aquele lugar. Não tá chupeitando, na verdade o peito veio antes da chupeta, né? O oposto. Sim. O chupeta A chupeta que ele tá peitando. Exatamente. E aí, a quantidade de gente que vem e fala, mas não tá mais mamando, você vai deixar aí, né? Enfim, Pois é. como assim? Já tá todo tempo aí, vai ficar mal acostumada, e aí começa pitaco, todas aquelas né? coisas de Muito novo. pitaco. A amamentação é muito mais do que isso. É o momento que o seu filho tá com você, ele quer estar com você, às vezes ele tá com medo, às vezes ele caiu, né? Tá precisando do seu peito. Enfim, a amamentação é muito mais, né? É essa relação da mãe e do bebê, que muitas vezes, às vezes a gente, nossa, mas acabou de mamar e já quer de novo, não necessariamente esteja com fome, né? Com fome de alimento, né? De alimento. Com fome de afeto. Pois é, eu lembro que a parteira que acompanhou meu parto, que me ajudou, ela disse isso, que só 10% da amamentação era alimentação. Os outros 90% é aconchego, é carinho. Então o bebê que acabou de sair daquele útero quentinho e protegido, o peito da mãe é o lugar que ele se sente mais seguro, é onde ele tem aquele conforto. Então toda vez que ele chega num lugar estranho, ou que tem muita gente, ou que ele vai procurar o peito. Mas muita gente se desespera no começo, né? Porque fala, nunca mais vou conseguir fazer nada da vida, porque esse menino não sai do peito de jeito nenhum. Eu participo de vários grupos de mães e várias mães escrevem, mas eu não aguento mais, é 24 horas por dia.
dia. Mas, passa, sabe? Passa e depois você morre de saudade de ficar ali naquele grude, assim. Morre demais. É uma delícia. Eu lembro que eu colocava filme e ficava lá. Eu pegava um livro e deixava. E aquele momento em que tá mamando, que ele olha pra você, assim, a mãe olhava muito pro meu olho enquanto ela tava mamando. E aí ela começou, quando começa a fazer carinho, ela mamava com alguns meses, ficava fazendo carinho em mim, olhando assim com aquele olhar apaixonado pra você. Ai, nem fala que eu vou chorar. É muito demais. gostoso, assim. Inclusive, isso que você falou do carinho, uma vez uma mãe falou pra mim que a amamentação, isso quando o Vicente era pequenininho, que depois dos 6 meses ficava ainda mais gostoso. E eu pensei, não é possível. Não é possível Tipo, como que fica mais gostoso que esse bebê pequenininho assim, tá? Mas aí eu entendi, porque depois dos 6 meses eles começam a fazer muito carinho, né? Então, tipo, pega no braço e passa. E a outra mãozinha que fica aqui assim, atrás, tipo, na cintura, assim, você faz, não acredito que delícia. Então é muito bom mesmo, né? Mas assim, eu acho que também é importante falar que a amamentação é uma relação de 2, né? E que os limites da mãe também tem que ser respeitados, assim como os limites do bebê. Então tem que estar bom para as duas partes, né? Claro que a gente se importa com a saúde deles e quer que eles tenham o melhor alimento do mundo o maior tempo possível. Mas não adianta se a mãe não tiver... Se sacrificar. Exato. E tal. Isso, assim, a gente está falando de amamentação. A OMS recomenda 2 anos ou mais, né? Então, mas desde que esteja tudo bem para os 2, né? Eu acho que também é importante falar isso. E né? é engraçado, né? Como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala de 2 anos de amamentação. E no Brasil, assim, não chega a 2 meses a média de 54 amamentação. dias, 54 dias. Gente, quando eu li isso, eu fiquei assustada. Como, na verdade, a cultura, né, de amamentação, assim, não é... As pessoas não levam a amamentação como algo importante ainda. E isso, inclusive, você vê muitas mães com vergonha de amamentar em público também, né? É outra coisa assim a se falar. Porque tem muita gente que não se sente bem com isso. E eu acho que na verdade, não é culpa dela, assim, né? Porque você vê a quantidade de gente que ainda vê a amamentação de uma forma, te olha e fala, te recrimina porque você está amamentando em público, né? Teve até que criar uma lei para isso, né? De estabelecimento de não poder proibir a mãe de amamentar. Né? Mas e sabe como que tem eu gente acho? que olha ainda de forma sexual isso, né? É um absurdo. Mas eu acho que tá caminhando. Devagar. Devagar, bem devagar. Mas como o parto natural, o parto normal vem caminhando e vem ganhando um espaço aí, eu acredito que a amamentação também tá. Então é isso, meninas. Muito obrigada aí pela participação. Muito obrigada, Marcela, por estar aí com a gente. Adorei. Obrigada a você. E a gente se vê com certeza nos próximos programas, né? Obrigada também por você ter acompanhado a gente mais uma vez. Se quiser assistir os outros vídeos, é só entrar no nosso canal do YouTube. Tem também o nosso site. E agora você fica com Lariquinha, que é o quadro que traz aí receitas saudáveis para você fazer aí algumas comidinhas pro seu filho. Então a gente se vê na próxima vez. Tchau, tchau. Oi, eu tô aqui no Lariquinha, eu sou a Carol, cozinheira do Tico Tico, e hoje eu vim ensinar a fazer uma opção de lanchinho saudável para as crianças. Então a gente vai fazer aqui 2 opções de salada de frutas, mas um pouquinho diferente. Uma é a saladinha de fruta no palito e outra no potinho, com 2 versões. Uma a gente coloca o gergelim e a outra não. Então vamos lá. Essa aqui do palito é muito fácil. A gente pega as frutas. Eu normalmente maçã, eu não tiro a casca, porque eu gosto dessa ideia da criança experimentar a casca, ter esse contato com a fibra. É mais saudável e é mais gostoso. Para criança pequenininha, de 1 ano e pouco, 2, eu não gosto muito de fazer no palito porque eu tenho um pouquinho de medo. Então eu prefiro fazer a versão do potinho. É uma opção muito legal também para festa de aniversário, fica bem gostoso. E agora, essa aqui eu peguei, na verdade, 2 forminhas de silicone, mas pode ser também daquelas de papel plastificado, que fica bem bacana, coloridinho. Piquei as frutas e também coloquei. Essa aqui eu coloquei um pouco de gergelim preto, que eu acho que é uma opção saudável, fica mais divertido, as crianças gostam. Eu gosto muito de colocar e colocando coisas diferentes para eles experimentarem.
Tem uma opção também que a gente pode pôr um pouquinho de suco de laranja, aí vai acho que mais para os maiorzinhos, né, que já não vão derrubar, vão saber tomar. Então a ideia também é fazer junto com as crianças, chamarem ela para a cozinha, para o preparo, que elas se interessam mais pelos alimentos, vão comer de uma maneira mais divertida e mais interessada. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Lariquinha e a gente se vê na próxima.